galera, continuando aqui, olha o próximo parágrafo. Acompanha aqui comigo. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro descrito como homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida, que é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Eu gostaria de explicar essa partezinha aqui. O que é essa tendência fratricida? Por que irmão matar irmão? Porque é pobre matando pobre. Essa foi a ideia. Detalhe, aqui ele utilizou apenas um momento da nossa história, que foi na época do Brasil Império, para falar destas guerras. Mas o nosso texto em si não fala sobre o Brasil Império. Pode ver que ele está falando das raízes do Brasil. Então ele está falando de um Brasil colônia ainda, um Brasil antes de ter virado império, não do Brasil Império em si. Agora, ele ilustrou um fato no Brasil Império e que acontece até hoje em dia, porque nós não mudamos muito, nós continuamos iguaizinhos. E aí, continuando aqui, ele coloca: na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era, olha aqui, ó, impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época, que é dito popular, é provérbio, um adágio da época dizia que aos inimigos, as leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar um indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, olha aí uma adversativa, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E aí, continuando, o camarada coloca, ó, de acordo com o texto, veja que é uma questão de compreensão. É incorreto afirmar que, letra A, o jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Essa informação, ela está no primeiro período do texto, está aqui, então isso está certo. Aí depois ele coloca assim, ó, e avessos à formalidade. Aí o aluno pode ficar meio perdido por não encontrar isso na sequência exata aqui do primeiro parágrafo. Mas aqui no segundo parágrafo ele coloca, ó, detesta a formalidade. E aí é só uma questão de conhecimento vocabular, né? Detestar, não gostar, ser avessos é a mesma coisa. Então essa aqui está certa, mas ele quer o que está incorreto. Letra B. A instituição do jeitinho tem origem segundo os antropólogos, sublinha isso porque vai facilitar onde nós vamos encontrar no texto. Está no terceiro parágrafo. No comprovado caráter emocional do brasileiro. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó, comprovado. Aí veja aqui no texto. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Então ele trocou o título, o termo suposto que está no título e colocou, ó, comprovado. Então, com isso, gabarito letra B de bola. E aí, por curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras, ó. Letra C. A imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Ele começa aqui, ó. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica
propensão à informalidade. Deve-se isso que essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Opa! Então esta C também está certa. Letra D era uma pegadinha, ó. Na sociedade colonial, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Aí vai ter candidato que vai pensar assim, ué, mas em nenhum momento ele falou de sociedade colonial, ele falou o tempo todo de um Brasil colônia. E aí, em uma situação, ele citou o Brasil Império, um fato que aconteceu no Brasil Império. Mas o texto, em mais de 80% dele, é de um Brasil colônia, porque são as raízes do Brasil. Ele chega a datar aqui, ó, no quarto parágrafo, as relações com os comerciantes holandeses. Isso é do século XVI. Então, assim, é questão de conhecimento de mundo. Então, para você ver como um conhecimento histórico, geográfico, filosófico vai te auxiliar na interpretação de um texto na prova. Letra E, o indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Ele fala isso aqui, ó, no final do segundo parágrafo. Não vê distinção entre o público e o privado. Mas esse fato de não ver a distinção entre o público e o privado e ignorar as esferas do público e do privado, não é porque ele não está vendo mesmo. É que ele ignora, é que ele está nem aí, é que ele, para ele, tanto faz. É isso, é de forma intencional. O que é muito ruim, porque o modus operandi de uma empresa privada é diferente de uma empresa pública. Eu não posso querer que a empresa pública faça as mesmas coisas que a empresa privada faz, assim como eu não posso querer que a empresa privada faça as mesmas coisas que a empresa pública faz. Por exemplo, eu trabalho como professor. Hoje só trabalho em cursinhos, em preparatórios e apenas online. Mas eu já dei muita aula em colégio, mas muita aula em colégio, público e privado. As escolas privadas, as escolas particulares, são diferentes das escolas públicas. Eu tenho que me adequar. Eu não poderia, de forma alguma, ter o mesmo comportamento nas duas empresas. De forma alguma, porque eu lido com um perfil diferente. Eu lido com uma dinâmica diferente. Então, se eu quero passear pelos dois ambientes, eu é que tenho que me adequar, porque se eu não fizer isso, em algum momento eu terei um problema. E aí, continuando aqui, ó. Próxima questão. Com relação à estruturação do texto dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Ó, quando fala em estruturação, camarada tem que dominar muito a tipologia textual. Mas eu vou mostrar como fazer uma questão assim sem dominar conhecimentos teóricos de forma aprofundada. Veja que tem 3 proposições e um comando final aqui para a gente assinalar, não é? Basta você ser obediente ao comando aqui. Ele vai te direcionar e você tem que ir lá para ver. Então, olha a primeira proposição. O segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Isso até acontece no texto, mas não no segundo parágrafo. Quando você volta ao texto, você percebe que isso já acontece no primeiro parágrafo. Então, essa primeira proposição aqui, ó, ela está errada. Segunda, o quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Sim, ó, tá aqui ó, o quarto parágrafo. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades, desmoralizadas, incapazes de impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Aí vamos lá. Segunda certa. A terceira, o quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas, porque elas são obviamente diferentes. Então aqui, ó, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então vamos lá, o cara que é passivo ou pacífico é o cara que não vai reagir. Então se você der um tapa na cara dele, de um lado, ele vira o outro.
para você dar outro tapa. Ele é tranquilo, ele é paz e amor. O brasileiro não é paz e amor. O brasileiro vai tomar um tapa e vai devolver um soco. O brasileiro age com emoção. Se você tiver curiosidade, pode até pesquisar. É no Brasil o maior índice de crimes passionais no mundo. No mundo. O cara mata a mulher que ele ama. Às vezes a mulher mata o marido que ama. Às vezes tu mata o amigo por conta de uma discussão de futebol. Nós somos assim. Passionais. Aí aqui, ó. Essa também está certa. Então, 2 e 3 certas. Com isso, gabarito, letra D de dado. Vamos para a próxima aqui, ó. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta, ou seja, antagônica, um antônimo ali, a do termo sublinhado o vocábulo. Então vamos lá, turma. Eu sempre falo que o concurseiro tem que ter o caderninho do vocabulário para fazer uma questão como essa. Às vezes o contexto ali não permite, mas aqui permitiu, quer ver? Vamos lá. Quando ele fala aqui no texto, ó, deve-se isso, essa propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Depois da vírgula explica, não havendo diálogo entre governantes e governados, isso é que é ser unilateral, afinal de contas, não teve diálogo, não teve bilateralidade, mas apenas a imposição de uma lei, de uma ordem consideradas artificiais. Então, ó, por que foi coercitivo? Porque foi imposto. Por que foi unilateral? Porque foi uma decisão de uma pessoa só, não teve um diálogo para decidir. Então, coercitivo e unilateral. Então, ó, coercitivo, mandou, impôs. Aí, quando você olha aqui para as opções, você percebe que 4 batem com isso e só uma destoa, ó. Repressora, mesma coisa que coercitiva. Proibitiva, mesma coisa. Normativa, vem de norma, vem de lei, mesma coisa. Tirana, ó. A palavra tirana vem de Tiranossauro Rex, que era o dinossauro mais sinistrão da época. Então, todas essas batem. E licenciosa, por um acaso o governo pediu licença para fazer alguma coisa? Não, por isso, gabarito, letra A. Próximo aqui, ó. Olha que texto bacana, borboletas. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as delas. Temos que nos bastar, nos conscientizar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você não precisa, aliás, você precisa em primeiro lugar não precisar dela. É uma condição sine qua non. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher de sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim, para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Aí vem o comando da questão. Segundo o texto, a relação afetiva deve caracterizar-se fundamentalmente pela ou pelo. Galera, gabarito aqui vai ser sem sombra de dúvidas a letra C, compartilhamento, quer ver, ó? Porque quando você volta ao texto, veja que ele coloca aqui, ó, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Não é um dividir de segregar, é um dividir de compartilhar. É um dividir só coisas boas. Então não tem como ser de segregar. Vai ser um dividir de compartilhar. E por isso o nosso gabarito vai ser
a letra C aqui, ó. Compartilhamento. Não é busca, não é carência, não é indiferença, não é insistência, não é nada. Agora, continuando aqui, ó. Segundo as ideias do texto, projetar no outro nossas ansiedades torna-nos, veja bem, quando ele coloca aqui, ó, já no iniciozinho, quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. Então, se eu não sou feliz sozinho, se eu jogo a minha felicidade nas costas dos outros, eu estou fadado ao fracasso. Então aqui, ó, gabarito dessa questão, letra B de bola, vulneráveis a possíveis insucessos. Questão 6. Segundo as ideias do texto, a felicidade de duas pessoas marca-se pela ou pelo, né? Ora, ele já fala aqui, ó, nesse pedacinho, ó, em primeiro lugar, não precisar dela. Ou seja, eu não tenho necessidade do outro. Então aqui, ó, quando ele coloca letra B, desnecessidade existente em ambas, esse é o nosso gabarito, ok? Agora nós vamos para um próximo texto, intitulado Elas vão puxar os salários para baixo. E aí, quem é esse elas? Eu não sei quem é o elas. Eu só sei que é um elemento feminino plural. Mas não tem como só com esse título descobrir quem é esse elas. A gente vai descobrir no decorrer do texto. Então vamos lá. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Veja que nós temos empresas, mulheres e homens aqui aparecendo, mas eu estou em busca de um elemento feminino plural, então não pode ser homens. Ou então vai ser empresas ou vai ser mulheres, mas por enquanto eu não tenho como saber. Agora aqui, ó, no período seguinte, um porquê separado sem acento, só pode ser o porquê da pergunta. Então, ó, por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens ainda, ou seja, logo logo vão ganhar o mesmo ou mais. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. E por que ele cita a Alemanha e a Inglaterra? Porque ele está querendo reforçar que não é um fenômeno brasileiro. E aí ele cita a Alemanha e a Inglaterra, que são duas potências econômicas, para mostrar assim, ó, se acontece até lá na Alemanha e na Inglaterra, obviamente, acontece no mundo inteiro. Acontece na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde, porque se acontece até em duas grandes potências econômicas, acontece no mundo inteiro. E aí, continuando, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, veja, é uma época aí, ele vai fazer algum contraponto com hoje, ó. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande São Paulo. Nas faculdades, agora ele vai mostrar um local específico, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. E por que esse dado é tão revelador? Ora, simples. Quem é que faltou menos? As mulheres. Então, teoricamente, quem é que chega mais bem preparado ao mercado de trabalho? As mulheres. Por isso é tão revelador. E aí, continuando. Algo me diz que, aos poucos, as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. Ou seja, ou estuda para concurso público ou tá ruim, não é?
tá mal. No fim das contas aqui foi muito bom para as empresas, porque elas diminuíram o custo com a mão de obra e assim, você viu que o texto menciona uma disparidade salarial de 35%. Então, se os homens, por exemplo, numa empresa como a Coca-Cola, um cargo de gerência, de direção, sei lá, 10 mil reais. Homem 10 mil, mulher 6.500. Então, a empresa percebeu que tinha mais mulheres no mercado de trabalho, mais mulheres preparadas. Então, ao invés de jogar o salário da mulher para 10 mil, jogou para todo mundo de ali, ó, 7 mil. Então, a gente descobriu quem foi que puxou, olha aqui, ó, quem foi que puxou os salários para baixo? Foram as mulheres, ó, como elas continuarão, aqui, ó, como elas continuarão sendo maioria no mercado de trabalho, elas vão diminuir os salários. Mas, caramba, foi bom para as empresas, pra caramba. Ó, vai olhando aí que eu tô falando. Foi bom para as empresas pra caramba, porque diminuiu o custo com a mão de obra. Para as mulheres foi relativamente bom. Relativamente bom por quê? Porque o salário dela, ó, olha aqui, ó, o salário dela, ó, relativamente bom. Porque o salário delas subirá, mas não foi um aumento significativo, né? Nesse exemplo que eu dei aí foi um aumento de 500 reais. Ora, dá para comprar alguma coisa? Dá para comprar uma bolsa, um sapato, dependendo da grife, pagar uma conta de luz, dependendo da época do ano, mas aumentou. Só que assim, não foi significativo financeiramente, mas a melhor valorização que ela teve não foi financeira, foi pessoal, porque agora ela está no mesmo patamar que um homem. Então foi relativamente bom. E para os homens, ruim, né, cara? Porque ficou ruim, o salário de admissão baixou completamente. Então o camarada, sei lá, começou uma faculdade hoje para fazer uma engenharia de produção, pensando em trabalhar na Coca-Cola da vida, pensando em ganhar uns 10 mil reais. Aí termina a faculdade, está 7 mil reais. Aí ele, pô, que sacanagem. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei porque eu queria ganhar 10, agora eu estou ganhando 7. E aí, ele vai deixar de ir para lá? Claro que não, ele vai ter que ir. Até porque se ele não for, tem outra mulher com, às vezes, muito mais qualidade do que ele para pegar aquela função. Então, ele tem que ir também. Então, quem se deu bem mesmo foram as empresas. E aí, continuando aqui, ó, se liga. A palavra do texto que sugere que as mulheres terão no futuro seus salários equiparados aos dos homens é, então, a palavra do texto, a palavra que está dentro do texto, sugere, é uma possibilidade que as mulheres terão no futuro, ou seja, uma palavra de valor temporal, seus salários equiparados, ou seja, igualados, é ainda. Veja aqui, ó, quando diz, logo no iniciozinho, por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, logo, logo vão ganhar o mesmo ou mais. Então aqui com isso, o gabarito é ainda tranquilão. Vamos para a próxima. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Veja que essa questão coloca aspas logo no início, então um recorte. Então você tem que prestar atenção para ver se ela vai falar da totalidade do texto ou só sobre o fragmento, mas olha logo aqui, ó. No texto, a frase acima se torna incoerente por quê? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é coerente e o que é incoerente. Coerente é aquilo que faz sentido, incoerente é aquilo que não faz sentido. Mas, Sidoca, é possível um texto tão bem escrito como esse ser incoerente em algum momento? É. Um texto pode ser coeso, porém incoerente. Eu digo assim, ó, eu não simpatizo com Maria, ponto. Ela é bonita, quem é bonita? Maria. É simpática, quem é simpática? Maria. E sempre me ajuda quando preciso. Quem é que sempre me ajuda quando preciso? A Maria. Então, caramba, por que eu não vou gostar de uma pessoa assim? Então, tá incoerente esse texto. E aí voltemos aqui, ó. Quando ele coloca aqui, ó, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Aí ele vai justificar nos períodos seguintes. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande São Paulo. Ou seja, para justificar a evolução da situação, ele mostrou dados estatísticos. Então, para falar de evolução, teve que falar de dados estatísticos aqui dentro do texto e por isso foi incoerente. Então, voltemos aqui, ó. Dessa forma, letra A.
o autor acaba por não analisar a evolução da situação. Ele analisa, e isso não tem a ver com incoerência. Letra B, a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Esse é o nosso gabarito. Letra C, a análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não, muito pelo contrário. Agora, cuidado com a D e a E. Elas têm informações que são verdadeiras dentro do texto. Ó, em São Paulo, há mais mulheres matriculadas que homens na universidade. Isso é uma verdade. Isso acontece, mas não tem nada a ver com a incoerência. E na letra E, ó, os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas que os homens. Isso também é um fato, isso também mostra. Afinal de contas, elas faltam a 4% e os homens faltam a 17%. Mas isso não tem nada a ver com a incoerência que está ali no texto. Por isso, gabarito B de bola. Próxima aí, relacionada a um novo texto. A morte do poeta. Ao ler seu necrológio no jornal outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é 27 e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grand Condé havia 55 dias. O brigue é barco, chegou a Marsella com o morto a bordo. À falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que era ele o morto. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Suspeitar que podia ser mentira? Impossível. O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia ser verdade. Ofícios fúnebres solenes foram celebrados na corte e na província. 25 nênias saíram publicadas de estalo. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras. O grande poeta, o grande amigo, que trágica perda. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado. 2 meses depois chegou o desmentido. Morreu uma vírgula, Vivinho da Silva. A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira, não morri, nem morro, nem hei de morrer nunca mais. Entre exclamações citou Horácio. Não morrerei de tudo, todavia morreu, claro. E morreu num naufrágio, vejam a coincidência, em 1864, 2 anos depois. Trancado na sua cabine do Ville de Boulogne, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado, terá sido devorado pelos tubarões, mas o poeta, este de fato não morreu. E aí vem esta questão. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente, ele contrapõe fundamentalmente a demora com que o Gonçalves Dias teve para desmentir a morte e a velocidade com que o pianista Marcos Rezende desmentiu a morte. Então, letra A, as boas condições do Porto de Marsella, não. Letra B, a demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias no século XIX pôde ser contestada pelo poeta, a rapidez com que o pianista Marcos Rezende, contemporâneo do cronista, pôde contestar a própria morte. Esse é o gabarito dessa daqui, letra B. Próxima. De acordo com o texto, a falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma conjunção de acontecimentos que incluem, tranquilo, o cara estava doente, foi para lá se tratar, não tinha lazareto, então eles não desceram, ficaram dentro do navio. Poxa, se ele estava indo se tratar e alguém morreu, né, qual foi a suposição? Quem morreu foi o próprio Gonçalves Dias. Então veja aqui, Letra A, a morte de um passageiro no navio em que ele viajava, show. A impossibilidade dos passageiros do navio cumprirem o período de quarentena, show, em terra. E a motivação da viagem do poeta para a Europa, ou seja, ele estava doente. Com isso, gabarito, letra A. E, meus amores, para finalizar aqui, uma mensagem bacana. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. É isso mesmo. Nosso tempo foi curto, porém
com muito conteúdo. Espero, de alguma forma, ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Logo, logo a gente se vê em alguma outra paradinha aí. Tamo junto. Beijão, tchau, tchau. Clique like.